Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quero também cumprimentá-los na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Realmente nessa noite o perdão e a graça do Senhor possa ser derramada na vida de cada um dos irmãos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, no capítulo 2, dos versos 3 ao verso de número 11. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, dos versos de 3 a 11. Primeira carta de João, capítulo 2, dos versos 3 a 11, e assim diz a palavra do Senhor. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós estamos diante da tua santa palavra e nós clamamos que o Senhor possa iluminar as nossas mentes. Toma cativo cada mente aqui na tua presença, que o Senhor possa falar profundamente às nossas vidas nessa hora. Derrama teu perdão, derrama tua graça nesse instante também. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu particularmente gosto muito de relógio. Tem algo que me fascina, é a arte da relojoaria. Pela história, pela tradição dos relojoeiros. Uma vez na casa do meu pai, no almoço de domingo, meu pai, como todo pai, ele tem muitas coisas guardadas, e um dia ele estava mexendo nos seus guardados, e eu verifiquei lá, juntamente com ele, um relógio. Esse relógio aqui, eu tenho no pulso e uso. Eu achei esse relógio bonito. Meu pai é um homem que não usa relógio de espécie alguma. Eu olhei para o relógio e falei, nossa pai, que relógio bonito. Ele me disse, você quer esse relógio para você? Pode ficar. Eu ganhei ele do Cleito é meu cunhado, e não uso. Peguei o relógio, pesei o relógio, ele é um relógio automático, muito bonito. Eu peguei e observei que o calendário estava estragado. Falei, pai, eu vou pegar esse relógio aqui, amanhã na segunda-feira, eu vou até o Luciano. O Luciano é um relojoeiro em Anápolis, colega nosso, e vou pedir para ele consertar esse calendário. Aí eu fui lá na segunda-feira, lá na rua General Joaquim Inácio, Rua do Comércio de Anápolis. Estava lá na relojoaria do Luciano. Eu falei, Luciano, esse relógio aqui meu pai me deu e ele está com o calendário quebrado. Tem como você consertar para mim? Ele pegou o relógio, olhou e falou assim, eu não trabalho com relógio automático. E esse relógio seu é diferente. Esse aqui é um relógio da marca Vacheron Constantin. Eu não conserto esse relógio. Aqui em Anápolis só tem um homem que conserta esse tipo de relógio. Ele fica na rua tal, no endereço tal, e é o único que talvez possa consertar o seu relógio. Fui lá, peguei o endereço. No outro dia fui até esse outro relojoeiro. Cheguei lá, dei o relógio para ele, ele olhou, observou e me disse se eu teria coragem de deixar esse relógio para ele consertar.
Eu falei, lógico. Por causa da sua coragem, eu normalmente cobro R$100 para abrir um relógio automático. Eu vou te cobrar R$50 por causa da sua confiança. Eu fiquei mais intrigado ainda. Peguei um pedaço de papel lá e anotei o nome do relógio, Vacheron Constantin. Cheguei em casa, fui no Google, digitei Vacheron Constantin e fiquei sabendo da história desse relógio. Vacheron Constantin era uma marca de relógios automáticos genovesa. E uma empresa suíça comprou. Então foi o primeiro relógio suíço fabricado e distribuído do mundo. E no Brasil só tem 2 lojas que vendem essa marca de relógio. Uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Eu liguei em São Paulo. Falei com a atendente, expliquei, olha, eu tenho um Vacheron Constantin, um Sea World, da série tal, e eu gostaria de saber quanto é um relógio desse usado. Ela disse, é um Vacheron Constantin, dessa série, sim, modelo tal, caixa de aço, isso, sim, é isso mesmo. Ela falou, olha, para você vender R$36 mil, você pode vender esse relógio. R$36 mil. Na hora que eu desliguei o telefone, eu me vi na Disneylandia com a minha família, me vi arrumando meu carro, dando um bom presente para a Cláudia, dando alguns presentes para os meus filhos. Na época a igreja estava passando por uma reforma, vou dar uma boa oferta, ainda vou guardar uma quirelinha da poupança. Tudo isso, questão de minutos. No outro dia, de manhã, fui até a Caixa Econômica Federal, grande ideia. Se ele custa 36 mil, se eu penhorar ele por 25 mil, todo mundo, 25 mil. Cheguei lá, enfrentei a fila, aguardei ser chamado lá na sala dos penhores. O avaliador olhou o relógio, realmente foi um relógio excelente, de primeira linha, mas infelizmente a Caixa Econômica só penhora ouro e pedras preciosas. Infelizmente nós não podemos penhorar esse relógio. Mas aqui em Anápolis tem um relojoeiro, está aposentado, mas ele pode autenticar a veracidade do seu relógio e ele com certeza vai indicar um comprador para ele. Seu Bento. Seu Bento é relojoeiro, aposentado e pastor da Igreja Presbiteriana Renovada. Aí eu fui lá no seu Bento, me apresentei, dei o relógio para ele, ele olhou, colocou aquele monóculo, né? Olhou. Você externamente parece ser um Vacheron Constantin. Mas eu só posso autenticá-lo se eu abrir. E eu vou gastar uma semana para abrir esse relógio para autenticar. Você deixa aí e depois você volta semana que vem. Meus amados, eu já fui e voltei nessa Disneylandia nessa semana um monte de vezes. Chegou o bendito dia de ir lá no seu Bento verificar a autenticidade do relógio. O seu Bento olhou para mim e falou, pastor, infelizmente, quando eu abri a caixa do relógio, a máquina dele não é um Vacheron Constantin. Por fora a réplica é de primeira linha, mas é uma falsificação muito bem feita. Mas ele não é o original. E eu falei, seu Bento, se fosse para vender ele, mesmo sendo uma réplica, quanto valeria? R$100. Me dá esse relógio aqui que eu vou ficar feliz. Amados, essa experiência que eu tive com esse relógio me fez refletir um pouco sobre como nós devemos nos apresentar como crentes autênticos. Ser uma réplica de crente é uma ameaça ao bem-estar e o crescimento da verdadeira igreja de Jesus. E o diabo é o responsável em produzir e infiltrar na igreja esse pensamento falsificado nas nossas vidas. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dos versos 13 a 15, o apóstolo diz o seguinte: porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Falsos mestres que se apresentam na igreja, levando o falso ensino e corrompendo muitas pessoas. Falsos cristãos, falsos mestres,
falsos profetas, falsos ensinos e falsos milagres. Essa carta que nós lemos, nesse texto, dos versos de 3 a 11, o apóstolo João apresenta-nos 3 testes para identificarmos um cristão autêntico. Os testes que nós podemos observar, se nós fôssemos homileticamente separar essa perícope dos versos de 3 a 11, são os testes da obediência, do comportamento e o teste do amor. Mas nessa mensagem eu quero apenas me ater ao teste da obediência. E amados, o texto é claro, dos versos de 3 a 5. O teste da obediência, como está no versículo 3, está em conhecer ao Senhor, conhecer a Deus, conhecer a Jesus. O mesmo apóstolo João, quando escreve o seu Evangelho, no capítulo 17, verso 3, diz que conhecer a Deus é ter a vida eterna. Lá em João 17, 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Obedecer é conhecer, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que foi enviado por Deus. Conhecer Deus também, segundo o apóstolo João, no capítulo 8 do seu Evangelho, dos versos 31 a 32, é permanecer na sua palavra e receber libertação. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Mateus capítulo 11, versículo 27, a obediência que nos leva a conhecer, nos leva a entender que conhecer a Deus só é possível através da revelação espiritual que é concedida por Cristo Jesus. Em Mateus 11, 27 diz: tudo foi-me entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Obedecer é conhecer, e conhecimento é algo sobrenatural, porque é uma revelação do próprio Deus nas nossas vidas, nos mostrando quem é o Filho de Deus. Nesses versículos de 3 a 5 do capítulo 2 da primeira carta de João, João usa um teste para saber se alguém conhece a Deus e se ele é um discípulo autêntico. Olha só o que diz os versos 3 a 5. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então, nesse primeiro teste, o teste da obediência, o apóstolo João nos mostra claramente que obedecer a palavra de Deus é marca, autenticação de um crente autêntico. Nós podemos tirar pelo menos 3 ensinamentos desses versos de 3 a 5. Você conhece um autêntico crente, um autêntico cristão, por sua obediência e prática da palavra de Deus. Dizer que conhece a Deus, dizer que sabe quem é Deus, ter cara de crente, andado de crente, cheiro de crente, linguajar de crente, mas não conhecer a palavra e não obedecê-la, você não é crente autêntico. Você é uma réplica, que talvez possa ser de primeira linha, mas continua sendo réplica. Toda réplica de crente será desmascarada pela palavra de Deus, ou seja, por causa da sua incoerência entre o falar e obedecer os mandamentos de Deus. Eu conheço a Deus, eu sei até o nome da sogra de Moisés, mas não pratica e não aplica nada da palavra na sua vida. Não há como ser autenticado. Todo crente autêntico cresce e amadurece espiritualmente
por meio do amor. Por isso ele vai dizer já no final dos versículos desse texto que nós lemos, que o crente maduro, ele se relaciona na comunidade dos santos em amor. Ele não busca o seu interesse nem o seu favorecimento próprio, mas ele busca servir a comunidade dos santos, revelando a sua maturidade. Na época de Jesus, muitos o seguiam impressionados com a sua mensagem, ou estavam apenas interessados nos benefícios materiais que Jesus poderia proporcionar. Parece que nós não estamos muito distantes da realidade de Jesus. Muitas pessoas se aproximam de Jesus nos dias atuais, impressionados com esse Jesus. Muitos se aproximam de Jesus, às vezes buscando um bem material, e a teologia da prosperidade, essa teologia maléfica do corpo de Cristo, está aí para provar o interesse, o egoísmo de muitos que usam o nome de Jesus para buscar riqueza, fama e até saúde. Certa vez, meus amados irmãos, Jesus fez um discurso duríssimo para os seguidores que estavam atrás dele. Jesus disse que aquele que não comer da sua carne, aquele que não bebesse do seu sangue, não teria parte com ele. O que Jesus estava dizendo é: aqueles que não participarem dos meus sofrimentos não são meus. Muita gente quer o Senhor Jesus, muita gente quer participar do movimento, mas poucos realmente querem sofrer juntamente com o Senhor Jesus. E meus amados irmãos, com toda honestidade, ser crente é nadar contra a correnteza, ser cristão autêntico é ir na contramão desse sistema maligno. E a palavra de Deus diz lá em Timóteo que todo aquele que quiser viver de forma piedosa vai sofrer grandes perseguições. Quando Jesus fez esse discurso, muitos seguidores o deixaram. Aliás, todos o abandonaram. Somente ficou os 12. Ficaram os 12. E Jesus olhou para os 12 e fez uma pergunta crucial: e vocês? Por que vocês não vão embora? E Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Em João 6, 66 a 68. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós atirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Meus amados, isso também prova que Jesus não veio chamar a multidão. Muitas pessoas se impressionam com o volume de gente nas igrejas, muita gente se impressiona com o movimento, mas o Senhor Jesus não veio chamar a multidão. Jesus veio chamar os fiéis, aqueles que permanecem fiéis. Esses são os chamados de Deus. Diante disso, amados, quem de fato pode se apresentar como um cristão autêntico? Olhando esse texto, olhando essa carta, estudando esses versículos, a minha alma se entristeceu por um tempo, e eu me perguntei: Senhor, quem pode então se apresentar como um crente verdadeiro? Amados, eu entendo pela palavra de Deus, porque a palavra explica a própria palavra, que um crente autêntico é alguém que Deus levou até Jesus. Se você é um crente verdadeiro, se você é um discípulo verdadeiro de Jesus, você não o é porque você quis, ou porque a sua esposa te acurriou até você não aguentar mais para participar de uma igreja. Se você é um crente autêntico, você o é porque Deus o levou até Jesus. Nós estávamos mortos, presos nos nossos delitos e pecados, e uma pessoa morta não tem escolha. Foi Deus que nos vivificou pelo lavar regenerador da palavra em nossos corações, e nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em Cristo Jesus. Eu li um livro um tempo atrás do meu pastor
Jadiel Martins, falecido. O Senhor o levou jovem e ele escreveu um livro fantástico, Charles Finney e a secularização da igreja. Charles Finney era um pastor presbiteriano que não entendia muito bem as doutrinas da graça e estava de certa forma ligado ao semi-pelagianismo. E ele criou uma estratégia a priori até interessante. Na sua comunidade nos Estados Unidos, ele colocou um banco à frente e o denominou de Banco dos Aflitos. Então as pessoas que estavam em aflição de alma entravam naquele culto, sentavam naquele banco para dizer: eu quero mudar minha vida. E Charles Finney é o pai do apelo, do tal famoso quem quer aceitar a Jesus. A priori isso parece muito bonito, uma boa estratégia, mas por causa da rasura da vida das pessoas, por causa dessa ação mecânica e não transformadora interior, muitas pessoas pensam que pelo simples fato de ter levantado a mão numa segunda, numa terça-feira, foi numa quarta que Jesus tocou-me, pelo fato de virem à frente de uma igreja, a convite de um apelo, estão salvos. Meus amados, a autenticação da salvação, segundo a palavra de Deus, está naqueles que acolhem a palavra dele e a obedecem. Em João capítulo 6, os versos 44 e o verso 65, esclarece de uma forma tremenda. No verso 44 de João 6 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você é um discípulo de Jesus, meu querido, você tem que glorificar o Senhor, porque foi o próprio Deus que te levou até Jesus. No versículo 65 do Evangelho de João capítulo 6, diz e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém se aproxima de Jesus porque quer. Jesus não é o produto final da feira. Aceite a Jesus, como se Jesus, perdão da palavra, não quero ser desrespeitoso, mas muitos tratam Jesus como se Jesus fosse a xepa da feira. Faz um favor para Jesus, aceita Jesus. Não, meu querido, se você tem o Senhor Jesus na sua vida, foi porque o próprio Deus te apresentou Jesus. Por isso nós podemos autenticar a nossa fé viva e verdadeira, porque não foi uma escolha voluntária minha, foi o Espírito de Deus que vivificou a minha alma, a minha vida, e me apresentou a salvação em Jesus. Um crente também autêntico é aquele que anda com Jesus e não o abandona. Pastor, mas tem muitos desviados. Meu amado, eu tenho uma posição particular, você não precisa concordar comigo. Eu não creio que quem foi transformado, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai se ausentar da presença de Deus. Ele pode se entristecer, ele pode enfraquecer a sua fé, mas jamais ele vai perder o temor que o próprio Espírito de Deus plantou na sua vida. Isso é a doutrina da perseverança dos santos. Você pode passar por momentos de tribulação, de tristeza, de baixa na sua fé, mas você jamais se ausentará da presença de Deus. Por isso que eu não creio em desviados. Eu creio em gente que era réplica de primeira linha, mas não era crente autêntico. Um crente autêntico, como eu disse, é alguém que anda com Jesus. Em João capítulo 6, verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando Jesus foi firme, muitos saíram da presença de Jesus. Esses que abandonaram Jesus não eram crentes verdadeiros, eram réplicas de primeira linha. A resposta de um crente autêntico é a resposta do apóstolo Pedro: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Onde eu e você poderíamos estar, amado?
aonde eu e você poderíamos encontrar refrigério verdadeiro para nossa alma nesse período de peregrinação. Só em Jesus. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele, com essa resposta, Pedro nos aponta que não existe outra opção. Solos Christus, somente Cristo. Somente ponho a minha fé e a minha esperança em Cristo Jesus. Se você coloca a sua esperança em mim ou no pastor Elimar, você é o homem mais infeliz dessa terra. Se você coloca a sua esperança na denominação chamada Presbiteriana do Brasil, miserável é você. Se você deposita a sua esperança em Cristo Jesus, bem-aventurado é você, meu amado irmão, porque de maneira alguma você será arrebatado das poderosas mãos do Senhor Jesus. Eu também cheguei à conclusão, nessa angústia de alma, quem pode ser um crente autêntico? Que um crente autêntico fundamenta a sua fé na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós temos que sustentar a nossa fé. Nós vivemos um período de extrema confusão no arraial evangélico brasileiro. Apóstolos, pessoas que se autodenominam apóstolos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, muita gente fundamentando a sua vida nesses homens. Isso é areia, meus amados irmãos, porque quando vier as tempestades, as intempéries da vida, aqueles que não estiverem alicerçados na rocha que é a palavra, cairão em grande ruína. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e eu faço isso através das Escrituras, meus amados irmãos. Dia 31 de outubro nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, e a palavra de Deus foi a parte material da reforma, a parte visível. Só a Escritura, somente a Escritura sagrada é a nossa regra infalível de fé e de prática. Um crente autêntico confessa que através das Escrituras e do ensino de Jesus é que ele recebeu vida eterna. Um dos versículos mais lindos da palavra de Deus, escrito sob a mão do apóstolo Paulo, é que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. E nós só podemos chegar a essa convicção quando nós alimentamos da palavra santa de Deus, quando nós recebemos alimento sólido, quando nós saímos do leitinho, quando nós saímos dessa sopa rala, quando nós saímos dessa água com açúcar. Nós precisamos de alimento sólido para praticarmos a vida de Deus em nós através da palavra. É através da palavra de Deus que um crente autêntico reconhece que Deus operou na sua conversão e na sua fé. Quem te diz que você recebeu o Espírito? Quem te diz que você mudou a sua vida? Quem te diz que você passou da morte para a vida? É a palavra de Deus. É ela que nos fundamenta, é ela que é o nosso alicerce. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes, os que credes. A palavra de Deus, quando ela não é acolhida como palavra de homem, a palavra de Deus, quando é acolhida como sendo verdadeiramente palavra de Deus, ela opera eficazmente nas nossas vidas. Agora, se você
Leia a palavra de Deus como um livro qualquer. Se você zomba da palavra de Deus, se você compara a palavra de Deus como se fosse uma filosofia, como se fosse um livro de alta ajuda, essa palavra não vai produzir fruto eficaz na sua vida, porque você acolheu ela como palavra de homem. Você lembrou a vez do seminário, quando nós começamos a prática de pregação, e um aluno de uma determinada denominação, ele ficou conosco apenas 3 semanas, e ele chegou em um colega e falou: você pode me dar um texto bíblico? Porque o sermão eu já tenho, eu só preciso de um texto para encaixar. Que responsabilidade com a palavra de Deus! Eu já tenho tudo na minha cabeça, eu só preciso um texto para encaixar. Quantas pessoas têm feito isso, meus amados irmãos? Pegando conceitos de autoajuda, buscando nas filosofias existencialistas e querendo autenticar isso com a palavra de Deus. Isso é acolher a palavra de Deus como palavra de homem. Quando eu olho lá no profeta, no livro dos Reis, na vida do profeta Eliseu, quando diz morte na panela, aquele caldo que estava sendo fervido ali, foi colocado um veneno, e tem muita gente comendo veneno e não a palavra de Deus. Réplicas, meus amados irmãos, réplicas são parecidíssimas, mas não são verdadeiras. Réplicas decepcionam. Por causa desse relógio, eu fiquei quase 10 dias por conta de uma mentira. Fui atrás de 3 relojoeiros, fui na Caixa Econômica, esperei, gastei dinheiro com a ligação para São Paulo. Parece demais, mas não é verdadeiro. Quando o Senhor Jesus diz que naquele dia, onde Ele vai separar discípulos de bodes, ovelhas de bodes, é um momento de autenticar se o crente é verdadeiro ou não. Senhor, eu fiz milagres, Senhor, eu orei, Senhor, eu fiz aquilo outro, não vos conheço, você não tem parte comigo, você é uma réplica, mesmo que de primeira linha, mas você não é autêntico. Você não custa 36 mil reais, você custa no máximo 100 conto. As marcas de um crente autêntico, meus amados irmãos, sobre a perspectiva da obediência, nós podemos afirmar que através da graça de Deus, que vem por intermédio da ação de Jesus, você não é de Jesus porque você quer. Você é do Senhor Jesus porque Deus te apresentou a Ele. Nós podemos entender que a perseverança ao lado de Jesus também nos autentica como crentes verdadeiros que obedecem a sua palavra. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? A fundamentação da fé, meus amados irmãos, ela só se dá através da palavra de Deus. Em nome de Jesus, acolha a palavra de Deus como palavra de Deus e não como palavra de homens. E eu quero encerrar convidando você a abrir a palavra no Salmo de número 11, no versículo 4. Salmo 11, verso 4. Gostaria que todos abrissem. Se você tem a versão revista e atualizada, eu gostaria que você lesse comigo em voz alta. Salmo de número 11, versículo 4. Vamos ler juntos. Salmo 11, verso 4, assim diz a palavra: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor está no seu santo templo. O templo do Senhor é o seu coração. O
Senhor está assentado no seu alto e sublime trono, e as pálpebras do Senhor estão abertas, olhando o seu coração. Lá no seu ventre, ele precisou abrir a caixa desse relógio para ver o que tinha dentro. Quem abre a caixa do seu coração, meu amado irmão, é o Espírito Santo de Deus. Ele te sonda e te conhece. Você pode ser um excelente ator para mim, para o pastor Elimar, para o conselho dessa igreja, mas de Deus não se sonda. E Ele conhece quem nós somos. Diante disso, do convite da palavra de Deus, vivamos na autenticidade da obediência. Vivamos como crentes autênticos e não como réplicas. Crentes sim, réplicas jamais. Vamos orar. Convido você a curvar a sua cabeça e você colocar a sua vida na presença do Senhor. O texto que me vem à mente sempre, quando a gente fala de autenticidade, é a palavra do semeador. O Senhor Jesus falou uma parábola. Ele disse que o semeador saiu a semear e lançou a semente. O primeiro solo que recebeu a semente, que é a palavra de Deus, foi à beira do caminho, e logo as aves do céu vieram e pegaram essa semente. Outro tipo de solo foi o solo rochoso, até que brotou, germinou, mas veio o sol e secou a erva. O terceiro tipo de solo é muito interessante, porque ele se parece muito com o quarto tipo, que é o solo produtivo. Quando jogou a semente, nasceu a rama, cresceu o talo, mas os abrolhos, os espinhos pressionaram a muda e morreu sufocado. E o Senhor Jesus explica que esses são aqueles que acolhem a palavra e começam muito bem, mas por causa das preocupações dessa vida, por causa do desejo cobiçoso que esse mundo vil implanta nos corações, muitos abandonam e são sufocados. E essa terra não serve para nada, terra de abrolhos e espinhos, precisa passar pelo fogo. Mas ele fala de um quarto tipo de solo, o solo que recebe a palavra de Deus e frutifica a 30, 60 e a 100 por ano. Meus amados, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, eu quero ser esse solo. E o convite a você nessa noite é você ser esse solo que se autentica pela obediência à palavra de Deus. Saia daqui com as palavras que Pedro disse: para onde iremos, Senhor? Para onde iremos, Jesus? Para onde nós poderíamos ir, Pai, se não for a Tua presença? Pai, nessa hora, diante do Senhor, nós humildemente nos humilhamos. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes temos sido sufocados pela nossa cobiça, pela nossa ganância, com as preocupações desse mundo, e nos esquecemos de buscar as coisas do alto. Temos buscado coisas perecíveis. Ó Deus, temos recebido a Tua palavra, não às vezes como palavra de Deus, mas como palavra de homens. Espírito de Deus, autentica a nossa fé, em nome de Jesus. Abre o nosso coração nessa noite, ó Deus, e vê se há em nós, em mim, algum caminho mau, e nos livre desse caminho pela Tua misericórdia, Deus. Nós não queremos nos apartar da Tua presença, mas nós queremos viver para a glória do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Obrigado por santa palavra que nos conduz e nos explica, e nos edifica e testifica que nós somos Teus filhos. Senhor, oramos gratos por ela. Abençoa meu irmão, a minha irmã, aqueles que estão com os pés trôpegos, vacilantes, a ponto de cair. Sustenta essas vidas, meu Deus. Sustenta essas vidas com a Tua santa palavra. Oramos assim, crendo na intervenção
intervenção sobrenatural do Senhor sobre nós. E fazemos isso no nome daquele que vive para sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.